Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou o flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, 5 jogadores que ficam livres de graça e podem pintar no Mengão. Árabes cravam JJ candidato à seleção brasileira. Roma responde a Flamengo sobre Matias Vinha. Evander recebe missão da diretoria do Fla. Landim começa o ano fazendo M e torcida clama a renovação de Everton Ribeiro. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Comece o ano de 2024 se inscrevendo no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português, já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal, não é um canal independente do Benfica, nem do Porto, nem do Sporting. É do Flamengo, só aqui entre a gente, hein? Então, para fazer o nome do Flamengo cada vez maior aqui em Portugal, se inscreva no canal, além de acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão e suas repercussões na Europa de uma forma geral. Notícias provenientes do exterior. Falando do Mengão, você tem primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal, por isso não perca tempo. Vai lá rapidinho, ó. Se inscreve no canal, aciona o sininho e você vai ficar bem informado em tudo que se fala sobre o Flamengo no exterior. Queria começar o ano, primeiro de tudo, meus amigos, feliz ano novo para todos vocês. É um prazer enorme poder compartilhar o meu dia a dia aqui como torcedor do Flamengo e jornalista, falando da nossa grande paixão, o Mengão, todos os dias com você. E eu desejo a você um ano cheio de alegria, saúde, felicidade e sucesso para todos vocês que estão aqui no canal. E aí, meus amigos, o ano começa bem porque o canal Flamenguista em Portugal não é, teoricamente, muito apoiado aí pelos grandes órgãos de imprensa no Brasil, né? Mas na Europa é diferente, meus amigos. Queria agradecer aí aos jornais gregos que me deram crédito. Meus amigos, veio da Grécia o primeiro crédito dado ao canal Flamenguista em Portugal. 2 jornais gregos trazem aí créditos a uma notícia que eu trouxe do Léo Pereira, da negociação do Léo Pereira com o Olympiacos, né? Eu disse para vocês no vídeo de ontem, o Olympiacos já ofereceu 4 milhões de euros ao Flamengo e o Flamengo disse que não senta para conversar, por menos de 8. 2 jornais gregos trouxeram aqui, deram crédito à informação, né? Eu queria agradecer ao Tema Sports da Grécia e o Sports FM da Grécia, que foram muito gentis aí, dando crédito, né? A galera aí costuma pegar as minhas notícias aqui e não dar crédito. Finalmente, ali, meus amigos gregos conseguiram fazer o certo, né? Citar o canal Flamenguista em Portugal no primeiro dia de 2024. Espero aí que os outros colegas que vêm pegar notícias aqui no canal e depois não dão os devidos créditos, que consigam aí, de certa forma, seguir a tendência que é a tendência normal do jornalismo de fazer, né, os créditos serem dados. Eu aqui tento sempre dar os créditos. Mas vamos lá, galera. Vamos começar a falar de Flamengo mesmo, né? O Landim começou o ano fazendo M, hein, meus amigos? Né? 2023, o Landim usou o Flamengo como latrina, né? Destruiu o ano do Flamengo e em 2024 ele começa o ano fazendo a primeira M. Sabe qual é a primeira M? Deixou o Everton Ribeiro solto. Não amarrou o contrato. Parece até que Marcos Braz e Bruno Spindel estão reivindicando a Rodolfo Landim que fechem logo com Everton Ribeiro, mas o Landim e seus comparsas não querem, não querem, não querem renovar com o craque. Meus amigos, aí vão vir aí os depostas, né? os argumentos de frases feitas. Ninguém é maior que o Flamengo. Claro que ninguém é maior que o Flamengo. É óbvio que ninguém é maior que o Flamengo. Mas por isso o Flamengo vai deixar um jogador da qualidade do Everton Ribeiro jogar em outra equipe e não no Flamengo. O Everton Ribeiro tem uma qualidade técnica rara e
Mesmo que ele não seja titular do Flamengo, ele pode ser muito bem utilizado. Uma enquete no GE foi feita, meus amigos, 70% da torcida do Flamengo, a grande maioria da torcida do Flamengo, quer o Everton Ribeiro renovando o contrato com o Mengão. As redes sociais do Everton Ribeiro ficaram infestadas de comentários rubro-negros pedindo para que ele renovasse. Apesar da campanha de certos jornalistas que geralmente sempre querem o mal do Flamengo, não é que queiram o mal, tem escolhas erradas, defendiam o Paulo Souza, né? Defendiam o Vitor Pereira, quiseram que mandar embora o Dorival, são os mesmos, são os mesmos. Dizem flamenguista, mas na verdade, meus amigos, sinceramente, eu duvido muito, né? A perseguição aos jogadores campeões da Libertadores de 2022, porque eles, de certa forma, calaram a boca deles na defesa do Paulo Souza, fazem com que eles façam campanha contra. Então, eu espero aí, sinceramente, que o Bruno Spindel e o Marcos Braz consigam aí convencer a rainha da Inglaterra, né, Rodolfo Landim, a assinar o contrato do Everton Ribeiro, porque sim, eu quero, como bom rubro-negro, o ídolo Everton Ribeiro e o craque Everton Ribeiro mais um ano no Flamengo. Né? Tá cada vez mais difícil porque esses caras realmente conseguem atrapalhar. Enquanto isso, meu amigo, a diretoria do Flamengo fez um pedido inusitado para o Evander. É isso mesmo, o Flamengo vem negociando com o ex-Vasco Evander, que está no Portland da MLS. E aí é o seguinte, meus amigos, o Flamengo quer o Evander por empréstimo. O Flamengo abriu conversas com o staff do Evander e perguntou sobre a possibilidade de empréstimo. Diz aí a minha amiga jornalista Raíza Simplício, da Goal. No entanto, ouviu que o Portland não topa emprestar. Ele é um dos destaques de lá, um atleta que se destaca. Foi um dos maiores investimentos do Portland. Ou seja, não tem interesse de emprestar o Evander, informou a Raíssa Simplício. Mas o Evander volta lá no Portland, tentando, de alguma forma, convencer aos dirigentes que possam emprestá-lo ao Flamengo nesta temporada. Pode ser com o preço do passe fixado, mas o Flamengo faz bem. Um jogador que joga na MLS, meus amigos, eu só traria por empréstimo, para que se pudesse avaliar realmente ali a viabilidade dele ser um titular do Flamengo para se fazer um grande investimento. O Portland pagou 13 milhões de euros na contratação do Evander. Né? O Evander, que era no Vasco, quando jogava no Vasco, um volante, parece que de lá, no MLS, passou a ser escalado um pouco mais à frente. Meus amigos, o Roma já respondeu ao Flamengo sobre o Matias Vinha. O Flamengo fez uma proposta de 6 milhões de euros por Matias Vinha e o clube italiano disse um sonoro não ao Flamengo. É isso mesmo, meus amigos. 6 milhões de euros e o Roma não aceitou e já fez a contraproposta. A exigência é, no mínimo, 10 milhões de euros. O portal Roma Press informou os detalhes da negociação. Lembrando que em agosto de 21, Matias Vinha saiu do Brasil do Palmeiras por 13 milhões de euros. Foi o que a Roma pagou naquela época. Ou seja, a Roma até admite baixar esse valor dos 13 milhões de euros para os 10 milhões de euros. Né? E nos 10 milhões de euros, poder ali ceder o jogador em definitivo para o Flamengo. Acho que mais negociações vão acontecer, mas eu acho muito difícil a Roma baixar esse valor, sendo muito, muito, muito sincero com vocês. Acho que dificilmente isso vai acontecer. O Flamengo vai ter que ver uma forma aí de parcelamento ou até de empréstimo do Vinha, pode ser tentar um empréstimo com a multa rescisória próxima aí aos 10 milhões de euros, mas eu acho que a Roma não vai ceder muito aí este valor e vai preferir continuar emprestando o jogador pela Europa. Você, meu amigo, você gostaria de ver
o Vinha vestindo o manto sagrado rubro-negro. Deixa eu fazer outra pergunta para você. Você prefere o Everton Ribeiro por mais um ano ou o Flamengo pagando aí uma fortuna pelo tal do Evander? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, eu vou dizer para vocês, o Matias Vinha é um bom jogador, mas eu, sinceramente, preferia que viesse o Juninho Capixaba, que eu acho que é um jogador que a gente viu aqui na última temporada fazer um belo trabalho pela equipe do Bragantino. Meus amigos, vou sair um pouquinho aqui e falar de um ídolo eterno do Flamengo, do torcedor do Flamengo, que pode vir a ser o novo treinador da seleção brasileira. Na Arábia, meus amigos, todos os jornais, sem exceção, falam desta possibilidade de Jorge Jesus ser o novo técnico da seleção brasileira. É isso mesmo. E a gente sabe que o sonho do velhinho é esse mesmo. O português Jorge Jesus, treinador do Al Hilal, está entre as opções da Confederação Brasileira de Futebol para assumir o próximo período de chefia da seleção brasileira, no lugar de Fernando Diniz, atual treinador, após o fracasso de contrato com o italiano Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid da Espanha, que recentemente estendeu seu contrato até junho de 2026. Jesus pode assumir a formação da seleção brasileira. O jornal saudita Al-Ittihad afirma que o português Jorge Jesus e seu compatriota Abel Ferreira estão entre as opções da Confederação Brasileira de Futebol para o próximo período. O jornal destacou que o português Jorge Jesus vive um período maravilhoso no Al Hilal Saudi Club, em líder do campeonato e que está atrasando o negócio além do salário atual. O português Jorge Jesus voltou a liderar o Al Hilal para um segundo mandato no verão passado. Meus amigos, são 20 jogos de invencibilidade numa liga super disputada, contra Cristiano Ronaldo, contra Benzema, contra Mané, contra vários jogadores monstruosos do futebol mundial. Jorge Jesus sem Neymar, consegue aí fazer uma campanha estupenda no Al Hilal. E tem gente que não quis a volta de Jorge Jesus no Flamengo. Somem, meus amigos, somem. Vejam aí quem não queria, quem pediu para o Dorival ir embora, quem pediu para o Jorge Jesus não voltar, fazer a campanha contra o Jorge Jesus não voltar, quem quer que o Everton Ribeiro vá embora. São sempre os mesmos, meus amigos, são sempre os mesmos, né? Meus amigos, se o Everton Ribeiro pode ir embora, existem 5 jogadores que estão sem contrato no dia de hoje e que o Flamengo poderia, de alguma forma, procurá-los para vestir o manto sagrado rubro-negro, né? Uma reportagem legal aí do mundo rubro-negro que eu queria dividir com vocês, né? Primeiro nome, Carlos Vela. O atacante mexicano se consolidou como um dos grandes jogadores do LAFC. O clube não possui tanta história, mas Vela está entre os grandes. Ele fica livre após seu contrato terminar no último domingo. Carlos Vela pode jogar como centroavante, mas principalmente como ponta direita. No LA, rodou por clubes tradicionais da Europa. Arsenal, Real Sociedad foram os últimos. Mas a idade avançada, 34 anos, é um fator que pesa na contratação. Mesmo assim, podendo fechar de forma gratuita, pode ser uma boa peça para compor elenco, dependendo do salário. É isso mesmo, Carlos Vela, jogador mexicano, jogador de Premier League, que está ali com 34 anos na MLS, quem sabe pode ser ali, o Tite não quer um ponta-direita? Quem sabe? Dalbert, em busca de lateral esquerdo, tentando Juninho Capixaba e Matias Vinha, há outros atletas na posição ficando livre. E no Brasil, Dalbert, que teve rápida passagem pelo clube em 2013, está de saída do Internacional. O jogador estava na Europa e defendeu a Inter de Milão. Em 2023 foi para o Internacional, mas o contrato curto chegou ao fim. O Flamengo precisaria agir rápido que quisesse contar com o jogador. Isso porque o São Paulo já negocia com o atleta para efetivar a sua contratação. Mas não tem nada fechado e o Flamengo poderia
atravessar, né? Lateral esquerdo, né? O Flamengo realmente precisa. Outro muito mais conhecido por vocês é o Miguel Trauco. Trauco é um ex-jogador do Flamengo livre do mercado. Além disso, é uma opção para a lateral esquerda. O jogador deixa o San José da MLS depois de 1 ano e 2 meses. Na temporada, o peruano jogou 31 partidas e marcou 3 gols. Trauco deixou o Universitário e chegou ao Flamengo em 17. No meio de 19, deixou o clube para defender o Saint-Étienne da França. Mas faz parte do elenco daquela temporada, também é considerado campeão da Libertadores em 19 e continua com seu futuro indefinido. Pessoal, vou falar o seguinte, o Trauco, eu acho que ele foi muito mal utilizado no Flamengo. Sinceramente, eu daria uma nova chance para o Trauco, ele foi muito mal utilizado e é um jogador extremamente ofensivo. Será que o Tite vai querer? Diego Costa. Obrigado com o Botafogo. Diego Costa está livre para assinar gratuitamente. O jogador marcou 3 gols em 15 jogos e pode ser uma opção para a composição do elenco, assim como o Carlos Vela. A idade avançada é um fator de se pensar. São 35 anos de estradas, mais passagem em gigantes como Chelsea e Atlético de Madrid. O Botafogo recebeu Diego Costa na metade de 23. No fim do ano, tentou renovar com o jogador, mas o atacante fez as exigências que o clube não quis atender. O Botafogo entendeu que não faria loucuras pelo jogador. Questões familiares pesaram na negociação do Diego Costa. O jogador já foi especulado pelo Flamengo no passado. O atacante, aliás, já falou que o Flamengo, algumas vezes, era o seu clube de coração, né? Assim, meus amigos, numa situação aí que tem tanta gente querendo a saída do Gabigol do Flamengo, principalmente o mesmo grupinho, quem sabe aí se eles conseguirem, como estão conseguindo com Everton Ribeiro, o Diego Costa pode disputar a posição com o Pedro. Bruno Alves. A zaga é o setor que o Flamengo tenta se reforçar. Léo Ortiz é o alvo. O próprio jogador já falou de uma possível vinda, mas a opção gratuita é Bruno Alves, que deixa o Grêmio após 6 meses de clube. Em 23, foram 4 gols em 50 jogos. A frequência de partidas conta como ponto a favor. Algumas propostas chegaram no zagueiro nos últimos dias. O Vitória é uma das equipes interessadas, ou seja, facilmente batida pelo Flamengo no mercado. E aí, meus amigos, desses 5 jogadores, quais você gostaria de ver vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Estamos cada vez mais juntos em 2024, hein, galera? Estamos cada vez mais juntos. De repente até rola uma live logo mais. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.